Olá, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos com a lição 10 que fala a missão social da igreja. E para começar, eu quero fazer uma pergunta. Se você soubesse que Jesus estava com fome, você daria comida para ele? E se você visse Jesus com sede, você daria água para ele beber? E se Jesus por acaso fosse preso, você iria visitar ele na cadeia? Ou se ele tivesse ferido, machucado, você iria no hospital visitar Jesus? Talvez você responda, lógico, antes. Lógico, se eu soubesse que Jesus tivesse com fome, eu daria pão para ele comer, daria água, eu hospedaria ele na minha casa, eu daria roupa para ele se vestir. E em Mateus 25:40 fala, o rei, respondendo-lhe, lhe dirá, em verdade eu afirmo que, sempre que fizeste uma dessas coisas, meus pequenos irmãos, fizeste a mim. Então, toda vez, professor ou aluno, que você vê alguém na rua com fome e você der pão para ele comer, você está fazendo isso para Cristo, para Jesus. Todas as vezes que você estiver andando na rua e ver alguém machucado e levar no hospital, esperar atendimento, ela ser atendida, falar, não saio daqui quando eu não ver ele sendo atendido pelo médico, você está fazendo a Jesus. Porque fala, sempre que fizeste a um dos meus pequeninos, fizeste a mim. Então, quando você vê alguém com fome, necessidade, você não der comida, é a mesma coisa que você vê Jesus na rua com fome e não lhe der pão para comer. Toda vez que você vê uma criança com sede e você não der água para ele beber, você não está dando, você está negando água para Jesus Cristo. E agora vamos estar entrando na lição e fala, no texto do dia, e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E na síntese fala, por meio de ações sociais, a igreja local pode estender o reino de Deus, socorrendo as pessoas e demonstrando o amor de Deus na prática. Então a igreja do Senhor, ela não apresenta o amor de Deus por meio de palavras, por meio de pregações. A palavra de Deus, o ensinamento de Deus, ele é demonstrado com prática. O Senhor Jesus Cristo não nos chamou para nós ser teólogos, para viver de teoria, mas o Senhor Deus nos chamou para vivenciar a prática. Então, o Senhor Deus não quer que você pregue sobre ensinamento, sobre graça e santidade. Ele quer que você viva em santidade. O Senhor Deus não quer que você pregue sobre caridade. Ele quer que você vivencie a caridade. Então, eu sempre digo que o povo de Deus, ele é o povo da prática. Se nós parássemos de falar e começássemos a praticar aquilo que nós falamos, nós seria realmente santo. O reino de Deus seria expandido. Todo mundo veria a igreja com olhos diferentes e falar, não, a igreja é um lugar que realmente as pessoas seguem a Jesus Cristo. Então, o evangelho não é o evangelho da teoria, mas é o evangelho da prática. E nos objetivos da lição fala, primeiro, analisar o cuidado de Deus para com os pobres. Então, se você for estudar toda a Bíblia, você vai ver o cuidado de Deus para com os pobres, sempre enviando providência. Então, sempre nós ouvimos coisas como do tipo, quem empresta aos pobres, empresta a Deus. Quem não negar um copo de água para um dos meus pequeninos, não perderá o galardão. Então, toda vez que você der um copo de água para um dos meus pequeninos, você terá galardão. Então, se você for estudar toda a Bíblia, você vai ver que Deus ama os pobres. Foi por isso que Deus fez os pobres, para eles serem ricos na fé.
E o ponto 2 fala mostrar que a igreja primitiva como exemplo de cuidados aos necessitados. Então, nessa lição nós vamos estudar sobre a igreja primitiva dando exemplo de cuidado aos pobres. E o terceiro ponto, nós vamos compreender que a fé sem obras é morta. Então, isso aqui é uma coisa muito forte. A fé sem obras é morta. Então, se você me fala, Wander, eu tenho fé, eu vou lhe perguntar, cadê suas obras? Se você não me apresentar algumas obras, eu falo, meu irmão, você não tem fé, porque a fé, ela sem obra é morta. Então a fé e a obra, ela anda de mãos dadas, elas andam juntas. Então, se um crente fala que tem fé, a ponto de falar para uma montanha, sai daqui e lança-te ao mar, se ele não tiver obras, este negou a fé, este não vive a palavra. Então, é impossível um crente falar que é servo de Deus, é impossível um crente falar que tem fé e não tiver nenhuma obra. Esse não segue a Jesus Cristo, e sim princípios e filosofia humanas. E na introdução, a parte que mais me chamou a atenção fala: essa é a missão social da igreja, agir em favor dos necessitados. Então, a missão da igreja é agir em favor dos necessitados. As primeiras igrejas, as igrejas primitivas, na época dos apóstolos, ela tinha como missão isso, sempre agir em favor dos necessitados. A igreja primitiva, ela sempre teve esse caráter de ajudar os necessitados e viver em comunhão. Se a sua igreja, se você não vive para ajudar os necessitados e viver em comunhão, essa não é um exemplo de igreja. Então, a igreja ela deve estar baseada, a fundação da igreja deve ser esse princípio: ajudar os necessitados e viver em comunhão. Se existe uma igreja que as pessoas não ajudam os necessitados, mas sempre olha com outros olhos de superioridade, acha, não, eu sou superior ao irmão pobre. Se você vive numa igreja que as pessoas não celebram a comunhão do partir no pão, essa igreja ela deve se arrepender e voltar ao princípio de tudo, deve voltar-se ao evangelho. Então, uma igreja que não vive em prol de ajudar os necessitados e não vive em prol da comunhão do pão, essa igreja ela não pode ser chamada de igreja de Deus e sim apenas reuniões ou palestras. E o primeiro ponto fala cuidado de Deus para com os pobres. Então nós vamos estudar sobre o cuidado de Deus para com os pobres. E no ponto 1 fala orientações em relação ao mais necessitado. E dentro desse tópico, a parte que mais me chamou a atenção fala: não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiro do reino que prometeu aos que amam. Então, professor e aluno que está me assistindo, eu faço uma pergunta: o que é melhor? Você ser rico nessa terra e ir para o inferno? Ou você ser pobre em recursos financeiros, mas ser rico na fé e ir para o céu? Então nós temos o exemplo do rico e o Lázaro. A pessoa era bem sucedida na terra, mas morreu, foi para o inferno. E Lázaro, que era um mendigo, morreu, foi para o seio de Abraão, foi para junto de Deus. Então, muito mais vale a pessoa ser pobre e ter o galardão dela, receber a coroa da vida que pertence àqueles que amou ao Senhor, do que a pessoa ser rica nessa terra e perder a salvação. Então foi Deus que fez os pobres, para eles serem ricos na fé e herdar a coroa da vida para aqueles que amam a Deus. E o ponto 2 nós vamos estudar sobre a provisão de Deus. Então tinha uma lei que falava, que mostrava que eu tinha um cultivo de trigo e todas as espigas de trigo que caíam no chão, eu não poderia colher pela lei. Elas teriam que ser
eu teria que ter deixado no chão para que os pobres, as viúvas e os estrangeiros colhessem para o seu sustento. Então, isso foi uma lei que Deus tinha estabelecido no Velho Testamento. E nós vimos em outras histórias a provisão de Deus. Quando o povo no deserto caminhava, o Senhor Deus nunca deixou lhe faltar comida. Então, tinha um maná vivo que descia do céu. E eu lhe pergunto, quando Jesus falava no Novo Testamento, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu lhe pergunto, qual foi na única história bíblica que desceu pão vivo do céu, a não ser no deserto? Então, quando nós estudamos a história do êxodo, da saída do povo no deserto, nós vemos que o Senhor Deus sempre esteve com ele, ajudando. Então, o único pão vivo que desceu do céu foi Jesus Cristo. Ele não deixou o povo dele passar necessidade. Em outra hora, Jesus Cristo se manifestava como rocha, que da rocha saía água. Então, por isso que Jesus fala que ele é a rocha e dele fluirá a água. Então, a única passagem bíblica que fala que fluiu água da rocha foi no deserto. Então, o Senhor Deus sempre enviou providência a seus filhos e nunca deixou eles passar necessidade. Da mesma forma como ele alimentou os profetas no Velho Testamento. Então, da mesma forma que o Senhor Deus, ele não te deixa passar fome, você não pode deixar teu irmão também passar fome, necessidade. Mas você deve ajudar ele, dando um exemplo, vivenciando o evangelho não na teoria, mas vivenciando o evangelho na prática, que é isso que Deus quer. E aqui no ponto 3 fala, o pobre sempre terei convosco. Então, quando Jesus fala, os pobres sempre terei convosco, Jesus Cristo não estava menosprezando os pobres, pelo contrário, ele estava, como se diz, ele está valorizando a presença dele naqueles últimos dias, que seriam os últimos anos de vida de Jesus aqui ainda na terra, que ele seria morto e depois ressuscitaria. Mas quando Judas ele faz ele pergunta, Senhor, esse perfume poderia ser vendido e dado aos pobres. Judas não estava falando isso porque ele tinha cuidado com os pobres, não, pelo contrário. Porque ele sabe, Judas, ele era o tesoureiro, ele que andava com a bolsa de dinheiro. Então todo o dinheiro ficava na mão de Judas, todo o dinheiro de Jesus e dos discípulos. Jesus, ele não se preocupava, porque Jesus deixou o dinheiro na mão de Judas, para demonstrar que ele não era apegado com as coisas materiais. Jesus sabia que Judas era ladrão. E mesmo sabendo que Judas era ladrão, ele confiou todo o dinheiro na mão de Judas, sabendo que ele metia a mão na bolsa de Jesus para roubar o dinheiro que pertencia a eles. Então, da mesma forma que Jesus não era apegado ao dinheiro, que até confiou o dinheiro na mão de um ladrão, nós também não devemos ser apegados ao dinheiro. E no ponto pense fala assim, no Pense fala, Deus em sua palavra nos mostra que socorreu as pessoas no meio. Deus em suas palavras nos mostra que socorreu pessoas por meio de outras pessoas e deseja nos usar para fazer o mesmo. Então Deus sempre socorreu pessoas por meio de pessoas. Quando o profeta estava passando necessidade, o Senhor Deus socorreu o profeta por meio de uma viúva, que também não tinha praticamente nada. Então, quando você for estudar a Bíblia, você vai ver que Deus sempre socorreu pessoas por meio de pessoas. E Ele quer que você faça isso, porque isso é o evangelho prático e não o evangelho teórico. E agora nós vamos estudar exemplos da igreja primitiva. Que a igreja primitiva, uma característica dela é que os irmãos vendiam todos os seus bens, suas posses,
para sustentar a igreja. Então, na igreja primitiva não existia classes sociais. Todo mundo vivia entre o mesmo nível porque eles se ajudavam. Então, se hoje a igreja dos nossos dias pegasse o exemplo da igreja primitiva, os irmãos, nenhum irmão de nenhuma igreja passaria necessidade, passaria fome, porque todo mundo se ajudaria. E não se ajudaria no curto prazo, dando uma cesta básica por mês, mas também pensaria no irmão ao longo prazo, falando, não, irmão, você está em dificuldade, nós vamos ajudar você no curto prazo, dando comida, dando cesta básica para você, mas também nossa motivação é te ajudar ao longo prazo, qualificando você para que você próprio se sustente, para que você aprenda uma nova uma profissão que está em alta, para que você possa trabalhar e se sustentar. Então a igreja do Senhor, ela deve pegar esse exemplo da igreja primitiva. Então os irmãos, eles vendiam o que tinham para dividir para os que não tinham. E no ponto pense fala, a igreja em Jerusalém foi o primeiro exemplo de como Deus utiliza a generosidade dos servos de Deus para auxiliar os outros. E no ponto importante fala, devemos socorrer a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Então você, como crente, tem a responsabilidade de ajudar todo mundo, mas primeira coisa, você deve ajudar os domésticos na fé. Então, você deve socorrer todo mundo, mas principalmente o seu irmão de igreja. E agora no ponto 3 nós vamos estudar sobre a fé sem obra é morta. E fala assim, a fé se não tiver obras é morta em si mesma. Então, que adianta eu pregar para um mendigo sobre a fé em Jesus Cristo, que ele pode mudar a vida dele e depois despedir? Então, irmão, fique com Deus, vá para sua casa, tome um banho, troque de roupa, se aqueça e coma alguma coisa quente, sendo que ele não tem casa, não tem local para ele tomar banho e não tem um cobertor. Então, todo o meu sermão, toda a minha pregação para aquele necessitado foi morta. Porque o que o Senhor Deus espera de mim é que eu pregue para ele, para que ele possa conhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Mas o Senhor Deus, ele quer que eu vivencie o Evangelho na prática, de estender a mão para aquele necessitado e ajudar. Porque toda vez que eu estender a mão para um necessitado e ajudar, eu estou fazendo a vontade de Deus. É como se eu estivesse ajudando a Jesus Cristo. Aí talvez você fale, Anderson, mas hoje em nossos dias está difícil ajudar as pessoas. Porque você dá dinheiro para uma pessoa, ela vai e compra de bebida, ou então compra drogas. Mas eu te falo uma coisa, o Senhor Deus, ele sabe a intenção do teu coração. Se você ajuda uma pessoa com o coração de realmente querer ajudar, o Senhor Deus sabe. E se você ajudou aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa pegue seu dinheiro que você deu para ele e compre de bebidas alcoólicas ou compra droga, mas o Senhor Deus, ele vai te abençoar da mesma forma, porque sua ajuda foi depositada no céu. Porque o Senhor Deus soube da motivação do seu coração, que realmente foi de ajudar. Entendeu? Então o Senhor Deus, ele conhece a motivação dos corações de todo mundo. E se você dá só para dizer que está dando, o Senhor Deus também conhece a motivação do seu coração. Então eu sempre digo que as boas obras são muito importantes, mas muitas pessoas fazem boas obras para mostrar, tirar foto. Olha, eu fiz a obra do Senhor, entreguei tanta cesta básica. É uma coisa belíssima. Mas o que é mais belo do que boas obras é a caridade. Porque a caridade é o ato de você entregar
dezenas de milhares de cesta básica e não tirar uma foto para postar no seu Facebook. Porque a caridade, ela quando a pessoa ela faz boas obras e tira foto, posta no Facebook, as pessoas aplaudem, ela já recebeu a recompensa dela, que foi a glória dos homens. Mas quando você é movido por caridade, de ajudar dezenas de pessoas sem querer nada em troca, você receberá o galardão que vem de Deus. E então nós finalizamos por aqui hoje. Então até a próxima aula. Vivencie o Evangelho na prática e saia da teoria. Então até a próxima aula. Que Deus te abençoe.